Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com uma advogada especialista em recuperação judicial, que é a Aline Barini, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada pelo espaço. Nesse ano de 2023, o número de recuperação judicial, ele cresceu um pouquinho, e aí a gente vê que é um crescimento gradativo, vem acontecendo. Eu gostaria, inicialmente, Aline, que você nos explicasse o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo com essas empresas. É um desfecho, uma consequência do cenário Brasil e mundial que vive uma instabilidade econômica. Como nós vemos até nos Estados Unidos, a alta da inflação, que era uma situação que não se imaginava, nós vemos um cenário semelhante aqui no Brasil, e é cíclico e sistêmico, porque com o aumento da inflação é necessário que haja um aumento dos juros para que haja o controle do mercado, e com isso menos crédito sendo concedido, menos crédito rotativo, e as pessoas temerárias com a alta dos juros gastam menos e destinam menos recursos à economia, e há assim uma retração do mercado. Essa é a forma econômica de se conter, se estabilizar a economia e se utilizar de ferramentas jurídicas pré-processuais e processuais que existem para reorganização de dívidas e de passivo, que é a situação que nós vemos hoje de aumento do número de recuperações judiciais. Temos também um número de aumento de falências, porque nós estamos vindo de uma modificação da legislação de insolvência. Em 2020, por aprimoramento da jurisprudência, foram inseridos artigos novos na Lei 11.101, e com a inserção desses artigos, vários mecanismos foram procedimentalmente previstos na lei, e isso traz uma segurança jurídica para quem maneja esse tipo de ferramenta. Houve um incentivo para se utilizar de ferramentas pré-processuais, como a mediação e a conciliação, procedimentos que já existiam antes, mas agora com previsão legal de suspensão por 60 dias de todo o passivo, de todas as dívidas da empresa, para que haja essa reorganização. Há sim uma discussão entre os doutrinadores se essa suspensão se estenderia a todos os credores envolvidos ou se somente aqueles elencados para mediação. Então, como um dispositivo novo, ainda está em construção, situação que a gente viu semelhante em 2005 com o ingresso desse Instituto da Recuperação Judicial no nosso ordenamento. Porque antes o que existia era apenas a concordata, um sistema completamente diferente. O aumento também do número de falências, ele vem porque hoje foi inserido artigos também na legislação para que haja o fresh start, que é o retorno desse empresário à economia após 3 anos do encerramento dessa falência. E também uma previsão de 3 anos de duração do processo de falência, modificando todo o sistema que antes existia, que nós vimos falência de 15 anos, 18 anos, 20 anos. Então, toda essa positivação traz segurança jurídica para a nossa economia, para manejo dessa ferramenta, sempre primando por não se socorrer inicialmente do judiciário e tentar essas ferramentas existentes para negociação pré-processual. Via de regra, a falência ela traz a interrupção da atividade. É possível que haja uma falência com uma continuidade provisória dessa atividade para maximizar o valor desse ativo, que é o intangível da empresa, para uma venda destinada ao pagamento dos credores. Mas não deixa de ser um processo de liquidação, a falência, diferentemente da recuperação judicial. Ele é um instituto diretamente ligado com a parte econômica para que se haja uma reestruturação desse passivo. Então, a empresa, ela continua normalmente com suas atividades.
o desfecho dessa atividade que vai ensejar o pagamento desses credores. Então, necessariamente, temos a atividade diferentemente da falência. Qual é o princípio que rege a recuperação judicial? A manutenção da atividade da empresa, a manutenção dos postos de trabalho. Então, o trabalhador ele é colocado como essencial nessa situação. Isso sempre é preservado. Isso sempre é preservado, claro. Pode haver um número razoável, mas mínimo de demissões, porque isso faz parte da reestruturação da empresa. Porque se ela não se readequar, não se justifica ela ingressar com um pedido de recuperação judicial, se ela vai manter os mesmos ditames que ela exercia antes, que se demonstrou que não foi suficiente para evitar essa crise. Claro, temos vários aspectos econômicos, influência econômica que pode, por algum motivo, ter diminuído o interesse naquela atividade, que pode ter sofrido um decréscimo da valoração do produto que circula naquela empresa e fez com que ela entrasse em crise. São vários fatores que podem ter ensejados, não necessariamente só a má gestão, e também não necessariamente que a gente tem uma parte ínfima, um indício de alguma fraude. Então, a ideia é o princípio desse instituto supervisionado pelo judiciário, com a presença do Ministério Público nos atos e com a fiscalização da administração judicial, que é o auxiliar do judiciário, ao acompanhamento de todo esse processo. Então, a partir do momento que um trabalhador recebe uma comunicação de uma recuperação judicial, é para que se traga lisura e transparência, que ele entenda que a empresa está nessa condição momentânea, mas não que vá ter um encerramento dessa atividade iminente. Não, são institutos completamente diferentes. Recuperação judicial prima pela atividade, manutenção da atividade da empresa, dos postos de trabalho e geração de riqueza, recolhimento de tributos. Esse é o foco e esse é o objetivo da legislação brasileira. Muito da nossa legislação é inspirada na legislação americana. Mas o foco da legislação americana é pagamento de credores. Enquanto no Brasil, o foco é a função social da empresa, o que ela gera para toda a sociedade, daí a sua importância na manutenção dessa atividade e a criação do Instituto da Recuperação Judicial. E esse foco não vem da legislação da insolvência. É inspirado, inclusive, na nossa Constituição Federal, que você verifica em vários artigos dela, no 170, que rege a economia, em vários artigos, a função social como o norte da economia do país e do regramento da legislação. E, Aline, existe um tempo específico em que uma determinada empresa pode ficar em recuperação judicial? Há um limite com relação a isso? Como eu disse, a recuperação judicial, embora ela tenha ingressado no nosso contexto jurídico em 2005, muito vem se aprimorando ao longo do tempo. Desde o início, ela prevê prazos certos de duração das fases do processo. Só que como foi uma inovação, isso precisava ser assentado como entendimento de todos que operam essa legislação. Hoje, sim, nós temos uma capacidade de se atender e observar melhor o limite desses prazos. E entre eles é o prazo de suspensão das dívidas, do passivo da empresa, para que nesse período ela possa negociar com todos os credores, que é um prazo de 180 dias. É possível que ele seja prorrogável por mais um período de 180 dias e não mais. Então, nós já temos um limite de 1 ano dessa suspensão e um prazo de realização da Assembleia de Credores, que quem decide pelo desfecho da empresa são os credores dela, depois que ela apresenta um plano de recuperação judicial, dentro desse período. Então, estima-se hoje a tentativa de duração de 2 anos da recuperação judicial para atender todos esses prazos, porque, como é diretamente ligado à economia, a gente tem alguns entraves que podem acontecer nesse processo, e um período de supervisão de, no máximo, 2 anos. A legislação também mudou nesse sentido. Hoje, nós podemos votar um plano de recuperação judicial e nele deliberar pelos credores o encerramento dessa recuperação
sem esse prazo de supervisão de mais 2 anos. Então, não é possível que ela se encerre muito antes de 2 anos. Mas mesmo. Existe esse prazo? Sim, esse prazo nós limite. temos recuperações judiciais que duraram muito mais tempo, mas como eu disse, foi um aprimoramento dos operadores do direito e modificações recentes na legislação que fazem com que ele seja mais estreito hoje. Ter um CNPJ apenas não é o suficiente para que a pessoa consiga entrar com esse pedido de recuperação judicial. Existem alguns critérios que as empresas devem seguir, como tamanho, movimentação, alguma coisa que dê o norte para que esse pedido seja aceito e seja legal, Aline? É necessário que seja inscrito na junta comercial. Tanto que para produtor rural que foi inserido sistematicamente na legislação a possibilidade dele ingressar com esse pedido, também se exige a inscrição na junta comercial. Além da inscrição na junta comercial, é necessário demonstrar o exercício da atividade há pelo menos 2 anos. É um estudo econômico de que empresas que estão no mercado há pelo menos 2 anos, elas são mais estáveis e então a essas permite-se o acesso a essa ferramenta de reestruturação de passivo. Além disso, não pode ter sofrido falência num período de 5 anos e outras exigências, mas a documentação é farta. É necessária a demonstração econômica e contábil de 3 anos antecedentes, entre outras exigências. Não há limite com relação a porte de empresa. Inclusive, a legislação prevê um capítulo especial para microempresas e empresas de pequeno porte, como uma recuperação judicial mais enxuta. Com prazo mais curtinho, não? Com facilidades de quórum de aprovação, com facilidades de documentação, não é muito utilizado. Certo. O que nós vemos na prática é que esse capítulo especial, ele não foi muito utilizado porque, a princípio, por ser um processo muito custoso e empresas menores não teriam capacidade de suportar essa despesa. Mas também visualizando isso, instituiu-se esses procedimentos pré-processuais que as microempresas e empresas de pequeno porte podem fazer frente a ele para se evitar o custo do processo judicial. Existe o bom pagador e existe o mau pagador. E em resumo, o que eu estou te perguntando é isso. A legislação consegue identificar uma situação em outra? Tem condições, tem mecanismos para que isso seja feito? A recuperação judicial, ela é um ambiente negocial. Ela não é um salvo-conduto. É um prazo para que haja uma neutralidade do ambiente, inibindo a corrida individual dos credores para satisfazer os seus créditos, para que se possa sentar à mesa com todos os credores e se estipular uma organização de uma equalização dessa dívida a longo prazo. A recuperação judicial não elimina as dívidas, mas sim, dentro de um plano de recuperação judicial, há a proposta de deságio. Mas quem vai aprovar isso são os credores, não é o judiciário. O judiciário não se imiscui nessa viabilidade econômica e na forma de pagamento. O judiciário, ele entra no momento que os credores aprovaram o plano para fazer um controle de legalidade, para verificar se alguma legislação específica paralela está sendo afrontada. Mas também, daqueles que utilizam esse instituto com a intenção de protelar dívidas e não da realidade do que propõe a recuperação judicial, existe sim na legislação tipificações específicas para responsabilizar criminalmente quem age com má fé na utilização dessa ferramenta. Então, além disso, nós temos a figura do Ministério Público participando dos atos mais importantes desse processo judicial e também do extra, para que haja essa
proteção e aplicação dessas sanções caso seja verificado. Não é o objetivo do processo de recuperação judicial, ele é reestruturação. Mas nós temos dentro da legislação de insolvência, como também no Código de Processo Civil e Penal, ferramentas para desdobramentos e alcance de patrimônio de sócio, caso haja, sim, uma utilização da empresa como tentativa de fraudar ou tentativa de se retirar a responsabilidade por essas dívidas. Quais entidades têm direito de pedir a recuperação judicial? A gente consegue especificar para quem está nos assistindo? Nós podemos, na verdade, são empresários inscritos na junta comercial, produtores rurais estão dentro dessa possibilidade, desde que comprovado, para todos, comprovados os requisitos. Empresas públicas não podem, associações e cooperativas nós não temos positivado como possíveis legitimados. No entanto, as cooperativas e associações, nós já temos casos admitidos pelo judiciário de serem legitimados a movimentar esse processo de reestruturação de dívidas. As cooperativas financeiras, essas é vedado por lei também, como é para as empresas públicas. Tá certo. No caso da falência, a pessoa ela pediu ali a recuperação judicial, não teve êxito e aí acabou falindo. Né? O empresário faliu. Tem um prazo para que ele possa retornar ao mercado, montar uma nova empresa? Existe alguma regra relacionada a isso? Nós temos, a partir de 2020, a possibilidade do Fresh Start, que é o restabelecimento do empresário no nosso mercado e na nossa economia. Após a falência, após o encerramento da falência, ele pode pedir esse restabelecimento, 3 anos, decorrido o prazo, para reingressar no mesmo segmento, em outro segmento e voltar ao mercado, diferentemente do que acontecia antigamente, que nós tínhamos falências que duravam 10, 20 anos ou até que não terminaram ainda hoje e que deixava o empresário, o empreendedor fora desse mercado a vida inteira. E para fomentar a economia, esse instituto foi inserido na legislação para que haja essa reinserção dele o mais breve possível no mercado, como é o objetivo da falência. A reinserção de todo o ativo dela no mercado com a liquidação desses imóveis, retomando a função social daquela propriedade para que outro conduza, já que naquela situação anterior ele não teve sucesso. E aí esse empresário, então, ele pode voltar sem ressalva, sem ter aquele olhar de ressalva, sem ter aquele receio por parte do mercado. Sim, é declarada a extinção das dívidas decorrido esse prazo de 3 anos. Muito bom, acaba sendo uma boa notícia. A situação do nosso estado aqui, a gente viu números aqui que trazem esse aumento da recuperação judicial a nível de Brasil. Isso também se reflete aqui para Mato Grosso, Aline? Como que você avalia isso? E eu estou apelando para a sua experiência nessa área, né? Diante dos casos que você observa, diante das situações que chegam até você. Mato Grosso também se nota esse crescimento de pedido de recuperação judicial? Sim, também no Mato Grosso. O nosso estado é forte no agronegócio, então nós estamos sempre diante de recordes no agronegócio, mas também esse setor e o setor do empresariado sofre com a economia, a situação econômica do país e mundial, e utilizam-se sim desses recursos. Nós temos um módico perspectiva de aumento do PIB de 1%, mas isso também é em decorrência da instabilidade econômica do país. Nós estamos vindo do cenário de pandemia, em que naquela época várias medidas não judiciais, mas econômicas, editando normativas, portarias que prorrogaram vencimentos de dívidas naquele período e que nós estamos hoje no período de vencimento dessas dívidas.
E ainda com a economia, de certa forma, estagnada, com módico crescimento. Então, esse vencimento causou, sim, um impacto muito grande na receita e nas empresas. E o agronegócio, alguns produtores rurais, sim, também sofreram com alta de dólar, sofreram com estabilidade climática. Então, são vários fatores que influenciam nesse aumento do número de recuperações judiciais e de falência também atuais. Muito bem. Aline, a gente já está indo para a parte final aqui da nossa entrevista. Eu quero deixar um espaço para suas considerações finais, mas já agradecer, viu, seus esclarecimentos aqui conosco, sua presença aqui com a gente, conversando conosco um pouquinho, creio que acalmando as pessoas e fazendo a gente entender um pouco mais acerca desse universo. Eu agradeço pelo espaço. A recuperação judicial e a falência, ele não pode ser lidado só como um processo, ele é diretamente ligado ao fator econômico, então ele é sobremaneira importante. Tanto as discussões, a abertura de prazo para a população entender, desmistificar o Instituto, entender como ele funciona e que ele é necessário para a nossa economia, tentar derrubar um pouco aquele preconceito pelo Instituto, quanto na verdade a partir do momento que você alcança o judiciário para reorganizar a sua dívida, o empresário está colocando sob supervisão do judiciário essa organização. Então, ele está colocando sob fiscalização, o que na verdade é para trazer segurança aos envolvidos. Ele não está fazendo de uma outra forma, que não sob fiscalização. Esse procedimento pré-processual que eu mencionei, ele também será feito com supervisão, ou de uma administração judicial, ou do judiciário, para que traga uma segurança para a população da importância do Instituto. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também para você que esteve conosco até agora. Não deixe de acessar as nossas notícias, permanecer no nosso site para que você fique sempre muito bem informado. A qualquer hora a gente volta aí com uma nova entrevista, um novo assunto para a gente discutir e aprender um pouco mais. Portanto, até qualquer hora.